talvez não estivessem tanto na pauta do dia, como a questão da discriminação, como a questão do racismo. Essas questões têm vindo à tona, não é? O que eu acho que mostra que a sociedade também, de uma certa forma, vai amadurecendo e vislumbrando caminhos novos, não é? Caminhos novos que devem conduzir cada vez mais na direção da integração, caminhos novos que devem conduzir na direção da percepção de que o outro, a outra, não é um inimigo, mas é um irmão, né? Papa Francisco escreveu há pouco tempo a Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, se nós formos olhar o próprio título, já diz muito, né? Quer dizer, somos todos irmãos. Esse é o grande ideal da sociedade. É percebermos que existem diferenças entre nós, as diferenças fazem parte, as diferenças de credo, as diferenças culturais, as diferenças de raça, mas as diferenças de cor da pele, mas tudo isso não pode conduzir à discriminação, não pode conduzir a menosprezar o outro, ao contrário. É preciso caminho de olharmos o outro, a outra, como irmão, como irmã. Então, o que eu, como arcebispo, o que a Igreja de Brasília pretende nessa direção? Pretende apontar exatamente apontar para esse rico patrimônio da doutrina social da Igreja, esse rico patrimônio do Evangelho, que quer ajudar a sociedade a tomar caminhos diferentes, a construir caminhos diferentes, a construir pontes ao invés de muros, a construir comunhão, a construir uma sociedade onde todos se sintam mais irmãos, onde as pessoas tenham consciência das suas diferenças, mas onde a diferença seja riqueza, a diferença não seja motivo de discriminação, não seja motivo de menosprezar o outro, a outra. Não é? A Igreja de Brasília, e eu farei todo o esforço para isso, para promovermos cada vez mais a cultura do diálogo, a cultura do encontro. E a cultura do encontro vai nessa direção, na percepção da valorização do outro, da outra, na percepção da valorização do diferente, mas percebermos que somos irmãos. Aquilo que Papa Francisco diz, não é? Se temos consciência de que todos nós temos um único Pai, é preciso nos sentirmos irmãos, irmãs. É preciso ver o outro, a outra, não como inimigo, mas como um irmão, uma irmã. Próxima pergunta. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Dom Paulo. Eu queria perguntar para o senhor como o senhor recebe agora esse desafio, né? E como o senhor pretende também dialogar com os setores da vida pública, né? Nesse momento que a gente passa por tanta dificuldade. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre esse diálogo com os setores públicos da TV Pai Eterno. Como da? Obrigado pela sua pergunta. É claro que o diálogo ele parte sempre de algum lugar, não é? E cada um dialoga do lugar onde se encontra. Tem um autor, Frances Monod, ele diz que cada um fala de onde está, de onde se encontra. Claro que eu sempre partirei o diálogo da Igreja Católica, a partir da rica tradição nossa, a partir do rico patrimônio da Escritura, da tradição e de todo o magistério da Igreja. Eu sempre dialogarei como bispo, eu sempre falarei como bispo. Quando digo que sempre dialogarei como bispo, que falarei como bispo, não quer dizer que eu quero estar acima nem abaixo, né? Eu me sinto cristão com os cristãos de Brasília, e me sinto bispo, sou bispo, a Igreja me fez isso para os cristãos de Brasília, não é?
Isso quer dizer que eu represento uma instituição, eu represento a Igreja Católica. Então, falarei sempre, e o diálogo partirá sempre a partir desse rico patrimônio da Igreja Católica, seja da escritura, da tradição, do magistério, e principalmente com os poderes constituídos do rico magistério social da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma tradição milenar e tem uma tradição grande de diálogo. No pós-concílio, o São Paulo VI já escreveu um documento onde ele falava do diálogo na igreja, não é? O diálogo que precisa ter no interno da igreja, o diálogo com as outras igrejas cristãs, o diálogo com as grandes religiões e o diálogo com a sociedade, né? Então, a gente pretende estabelecer diálogo com todos esses setores e, principalmente, diálogo, como você falou, diálogo com os poderes constituídos que estão aqui nessa cidade, né? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. O diálogo implica sempre a percepção de que, do outro lado, existem pessoas pensantes, que do outro lado existem pessoas também que querem dialogar, não é? O diálogo implica sempre uma visão alta do outro, da outra. Implica sempre uma visão alta do ser humano, implica uma visão de respeito para com as instituições constituídas da vida de uma sociedade. Não é? Com esses pressupostos que eu quero dialogar e vou dialogar. É claro que é preciso ir criando condições também para que o diálogo aconteça, né? As condições são desde a capacidade de encontrar as pessoas. Por detrás das instituições existem pessoas que também querem ser acolhidas, encontradas, amadas, né? Às vezes a gente já vai para o diálogo armado. Não. O diálogo é preciso você ir para dialogar desarmado, percebendo que do outro lado também existem pessoas. Pessoas que têm sentimentos, que têm desejos, que têm toda uma formação cultural, que têm toda uma história, né? Então é preciso você ir aberto para encontrar o outro, a outra. É preciso ir criando as condições para o diálogo. Eu digo sempre, o diálogo é um caminho que vai se construindo um dia depois do outro, não é? É claro que o diálogo é sempre em vista do bem, é sempre em vista do bem comum, é sempre em vista do bem da sociedade, é sempre em vista do bem da igreja, não é? Mas é preciso ir criando as condições para o diálogo. Isso nós pretendemos fazer. Encontrar as pessoas, encontrar as instituições e criando um caminho de diálogo e criando um caminho de encontro. O Papa Francisco fala muito da cultura do encontro, né? E criando um caminho de encontro de pessoas, encontro de instituições, isso em prol do bem da sociedade, do bem da igreja, do bem das grandes questões que estão aí pedindo de nós alguma luz. Dom Paulo, bom dia. Liana, da TV Canção Nova. A minha primeira pergunta, de fato, vai ao encontro do que os colegas já apresentaram, então eu vou mudar um pouco o foco, no sentido não só mesmo da cultura do encontro, como o senhor falou, mas também do seu olhar, da sua visão para a juventude. Essa juventude que, ao mesmo tempo que é tão sedenta de Deus, também tem anseios políticos, ideológicos. De que forma, então, que o senhor vai olhar para essa juventude aqui em Brasília? Agradeço a sua pergunta. A juventude, ela está no coração da igreja, né? Os grandes projetos, desde do Magistério Pontifício, por exemplo, as Jornadas Mundiais da Juventude, manifestam sempre essa preocupação da igreja com a evangelização da juventude. Há pouco tempo teve o Sínodo da Juventude, saiu inclusive um documento sobre a juventude, né?
Também a nossa conferência tem textos sobre a juventude, o que manifesta toda a preocupação da igreja com a evangelização da juventude, toda a preocupação da igreja de manifestar essa face jovem e bonita da sociedade e também da igreja. É claro que a Igreja de Brasília, eu penso que já fez um caminho nessa direção, mas nós continuaremos a fazer um caminho nessa direção, no sentido de incentivar as paróquias, né? Incentivar as paróquias que tenham seus grupos jovens, incentivar as paróquias que tenham tantas outras, que criem iniciativas para atrair a juventude e para a evangelização da juventude. E mais, né? Eu acho que a partir da minha experiência, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude, eu acho que o grande desafio da igreja é acolher o jovem como ele é. Quando eu digo acolher o jovem como ele é, o jovem é um pouco mais barulhento, é um pouco mais, ele gosta às vezes de músicas um pouco mais animadas, não é? Ele gosta talvez de celebrações um pouco mais vivas. Se pode fazer celebrações mais vivas sem ferir as normas litúrgicas, sem ferir aquilo que a igreja pede. Eu já participei lá no Rio, me lembro muito de uma paróquia, onde a juventude estava lá, mas tinha banda, a igreja estremecia um pouquinho os vitrais nas missas com a juventude, mas a juventude estava lá. Eu acho que é preciso isso, é preciso não ter medo de ousar, em se tratando de fazer com que o jovem se encontre com Jesus Cristo, em se tratando de propor um caminho de fé para o jovem, é preciso não ter medo de ousar. Ousar segundo o Evangelho, ousar segundo a doutrina social da igreja, ousar segundo as normas litúrgicas, sem ferir nenhuma mas ousar, quer dizer, permitir que o jovem também na igreja, ele possa se expressar como jovem, com seus anseios, com suas esperanças, com seus anseios de transformação, seus anseios de uma sociedade melhor, seus anseios de justiça, seus anseios de bem, não é? Deixar com que o jovem também possa ter mais voz, com que o jovem possa se expressar mais de acordo com aquilo que ele é, com essa etapa bonita da vida. Então, quer dizer, eu quero uma igreja que faça todos os esforços para evangelizar a juventude, que não tenha medo de propor o caminho do seguimento de Jesus Cristo aos jovens hoje, aos jovens que estão buscando, um sentido para a vida, aos jovens que estão buscando grandes ideais, aos jovens que estão buscando um sentido para a vida e para a existência e para a história. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência Reverendíssima aqui, em nome da Câmara Legislativa. Me escutam? Com essa máscara. Bom, dado que os colegas também já colocaram algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor, eu gostaria de perguntá-lo, como já anunciaram o tema da campanha da fraternidade do próximo ano, como o senhor acha que a Câmara Legislativa e a Arquidiocese de Brasília podem unir forças no sentido da gente fomentar diálogos entre as lideranças religiosas em prol de políticas públicas para aqueles que mais precisam, né? Que foi anunciado aí o ecumenismo como tema da próxima campanha da fraternidade. E saudá-lo também em nome do gabinete do deputado João Cardoso, aqui que eu represento hoje, e desde já colocar o nosso gabinete à disposição de Vossa Excelência. Obrigada. Muito obrigado, agradeço a sua pergunta. Eu acho que as religiões, e principalmente as religiões cristãs, elas têm um papel importante, na construção do bem, na construção do bem comum, não é? A religião, ela visa a promoção do bem. E há tantas questões na vida da sociedade hoje, nas quais as religiões devem estar unidas, na promoção do bem, por exemplo, a questão ecológica, não é? Que é uma questão que toca a todos, toda a questão da preservação da nossa casa comum, não é? E tantas outras questões mesmo, as questões, por exemplo, que a pandemia trouxeram, a questão de como assistir o nosso povo,
de como está presente nesse momento difícil da vida do nosso povo, né? Momento em que as pessoas estão precisando de assistência espiritual, momento em que as pessoas estão precisando também, às vezes, do sustento imediato, que é a questão mesmo do pão, tanta gente que perdeu seu emprego, tanta gente que perdeu as condições de manutenção da sua família, não é? É o momento em que as religiões, e principalmente as religiões cristãs, são chamadas, não é? Existe todo um movimento na direção de unidade dos cristãos, isso é o ecumenismo, que busca a unidade dos cristãos, e a unidade pode já acontecer em tantos projetos em que as religiões podem desenvolver juntas. E aqui questão ecológica, aqui a questão da promoção da caridade, aqui a questão da promoção do bem, aqui é a questão de olhar a vida da sociedade. Não é? Então, é nessa direção que nós pretendemos caminhar, é nessa direção que a gente pretende se encontrar com as religiões cristãs, aquelas que querem caminhar juntas, né, porque nem todas também querem olhar para a mesma direção, e ver juntos, na prática, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos levar adiante na campanha da fraternidade. E, é claro, eu acho que o meio político, nesse sentido, deve ajudar muito, no sentido de o tema da campanha é um tema de diálogo com a sociedade. Não é? Claro que haverá momentos em que eu acho que deveremos estar juntos, dialogando, deveremos estar juntos promovendo debates, promovendo diálogo, em vista do bem da sociedade, em vista do bem comum, em vista do bem de todos. Né? E a campanha da fraternidade é um desses momentos fortes de diálogo. Bom dia, Dom Paulo. Sou César, da comunidade Renascidos em Pentecostes. Olhando a juventude a nível de vocação e de formação, né? A formação, não só a juventude, mas a formação dos leigos católicos. Qual é a visão que o senhor hoje busca, né? E qual o caminho o senhor, de repente, quer fazer, né, tomar para que a formação chegue até os leigos e, de uma forma especial, a juventude, para buscar as novas vocações? Obrigado pela sua pergunta. Não é? Claro que eu penso que é fundamental essa questão da formação, eu penso que é fundamental essa questão da formação, principalmente do laicato, né, da nossa juventude. E, é claro, isso a gente tem que ir entrando na vida da diocese, vendo aquilo que já existe. Né? Penso que já existem tantas iniciativas na vida de uma arquidiocese como Brasília, a nível de formação de laicato, a nível de espiritualidade para o laicato, também espiritualidade para o clero, espiritualidade para todo mundo. Né? Eu sou convencido hoje de que uma das grandes questões hoje é a questão da espiritualidade. Quando eu digo espiritualidade, quero dizer levar as pessoas a fazer uma experiência de Deus, levar as pessoas a viver a sua fé no dia a dia, a ter esperança, a ter alegria na vida do dia a dia, a questão da espiritualidade. Não é claro, a gente vai ver o que já existe e vamos ver, claro, possibilidades novas, não é? Coisas novas, projetos novos que a gente possa ir desenvolvendo na vida dessa nossa já amada arquidiocese. Não é? Eu acho que primeiro é preciso encontrar. É preciso ver nas paróquias tantas iniciativas que já existem e, a partir daí, ver também juntos. Né? Eu digo sempre, Papa Francisco diz que o tempo é superior ao espaço. Isso é um grande desafio. Quer dizer, quando ele diz que o tempo é superior ao espaço, ele diz que é preciso criar processos. Criar processos é difícil.
não é? É muito fácil a gente chegar e propondo e achando que vai fazendo. Não. Levar todo mundo junto é difícil. Você encontrar, ver aquilo que já existe e propondo algo novo, mas se propondo algo novo, levando todo mundo junto, levando o clero, levando o laicato, fazendo todo mundo caminhar, não é? Esse é o grande desafio. Mas vamos encontrar o que já existe e também, é claro, propondo coisas novas, vendo o que a gente pode criar, como é que a gente pode ajudar, como a arquidiocese pode ajudar nessa questão de oferecer espiritualidade para os leigos, espiritualidade para os padres, espiritualidade para os jovens, formação, não é? Ver aquilo que já existe, aquilo que podemos ir juntos construindo e fazendo a mais, não é? É nesse caminho que eu pretendo, nessa direção que eu pretendo trilhar. Eu sou convencido da importância da formação do jovem, da formação do leigo, da formação de todo mundo, de forma que você possa cada vez na igreja exercer com maturidade a sua missão, a missão que você tem, aquilo que você faz dentro da sua comunidade. Se você é catequista, que você possa ser um bom catequista. Se você trabalha com a juventude, que você possa desenvolver bem a sua missão. Se você trabalha lá com os coroinhas, se você trabalha na pastoral familiar, não é? Se você trabalha nas pastorais sociais, que você possa, onde você está, desenvolver bem a sua missão. Para isso é preciso formação, para isso é preciso espiritualidade. A espiritualidade é aquilo que ancora tudo aquilo que nós fazemos no mistério eterno do amor de Deus. Que ancora a vida do jovem, que ancora o caminho do jovem, que ancora a vida de todas as pessoas que doam a sua vida numa pastoral, num movimento, mas que ancora a vida de todo homem, de toda mulher que está buscando seguir Jesus Cristo no mistério eterno do amor de Deus, que lhe dá esperança, que lhe dá uma certeza que nós não estamos sozinhos na vida do dia a dia, que há uma presença maior que caminha conosco, que o Senhor caminha conosco a cada momento na história. Bom dia a todos. Gostaria, Dom Paulo, de acolhê-lo, né, dar as boas-vindas em nome da Renovação Carismática de Brasília. Meu nome é Kleber, eu participo aqui do Núcleo de Coordenação do Setor 2 do Plano Piloto e também participo da parte de comunicação do Gabinete do Deputado João Cardoso. A pergunta que eu teria para dirigir ao senhor nessa manhã é com relação a esses novos desafios que surgiram em decorrência dessa pandemia. Nós sabemos que, do ponto de vista financeiro, várias paróquias aqui dentro de Brasília elas enfrentam dificuldades, assim como também existam paróquias que tiveram, assim, digamos, sua melhor participação com relação a dízimo e todas essas questões, porque souberam se reinventar. E mais importante do que essa questão financeira seria a questão espiritual. Nós gostaríamos de saber, assim, se dentro dessa realidade, desse pouco tempo que o senhor já chegou realmente a Brasília, se já existe algum direcionamento no que diz respeito a alguma estratégia que possa ser adotada com relação à participação dos fiéis dentro das igrejas, né? Bem como a gente tem observado, por exemplo, a realidade dos grupos de oração, onde, de fato, as redes sociais, a internet, ela tem ajudado, sim, a manter uma certa unidade. Contudo, a gente sabe que é um momento, não vou utilizar termos para avaliar se melhor ou pior, mas é um momento diferente, né, de vivermos a nossa espiritualidade com esse afastamento social. Então, eu gostaria de saber da parte do senhor se já existe algum plano ou até mesmo questões de datas com relações assim, a previsões que o pessoal faz com relação à vacinação e temas que condizem com o assunto. Agradeço a sua pergunta. A humanidade foi toda colocada numa situação nova. Não é que a pandemia trouxe o distanciamento social, nos enclausurou, nos colocou mais em nossas casas, nos fez ao mesmo tempo também redescobrir a família como igreja doméstica, não é? Essa valorização da família. Eu acho que isso é um elemento positivo
que a pandemia trouxe, né, aquilo que Santo Agostinho já dizia: se Deus permite o mal, é porque do mal é capaz de tirar um bem, não é? E a redescoberta da família, a redescoberta daquilo que São Paulo VI chamava a igreja doméstica. Acho que isso foi uma... Ao mesmo tempo, não é, acirrou também aquilo que já era uma característica da sociedade moderna, a questão do individualismo. O individualismo é uma das fortes características da sociedade moderna, pós-moderna. Na minha percepção, a sociedade hoje é uma sociedade de crise das instituições e de acirramento cada vez mais do individualismo. Não é claro que isso foi também acirrado um pouco mais. A igreja buscou assistir, teve que se reinventar com uma rapidez muito rápida, não é? Esses processos, essas crises, elas sempre adiantam processos, adiantou a questão do uso das mídias sociais, das celebrações transmitidas, não é? A igreja teve que rapidamente se reinventar nesse sentido. Acho que toda a sociedade, nós aprendemos rapidamente a fazer reuniões virtuais, aquilo que era impensável, ou até que acontecia de uma forma ou de outra, mas com assim, pequena escala, começou a ser algo bastante normal, né? A gente a fazer reuniões virtuais, a participar de reuniões virtuais. A sociedade começou a se abrir, não é? A partir das normas emanadas pelo setor da saúde, pelos órgãos governamentais. A sociedade começou a se abrir, não é? As igrejas também começaram a se abrir, se chegou a 30%. A esperança era que fosse um processo, que esse processo de abertura fosse aumentando, mas parece que a sociedade, um pouco a pandemia, começou a crescer de novo os números, não é? Mas a vacina já está aí um pouco às portas, se Deus quiser. Se Deus quiser, daí a pouco a sociedade começará a ser vacinada. Espero que daí a pouco também não é, a vacina chegue. Já se fala em datas, inclusive, para começar a questão da vacinação. Não é? Eu acho que nós vamos começar a voltar mesmo ao normal a partir da vacinação. Antes, precisará ainda, a gente terá que ter todo o cuidado do distanciamento social, não é? O uso de máscara. Eu estou sem máscara aqui, mas por causa do distanciamento, nós estamos todos guardando o devido distanciamento, isso é fundamental, não é? O distanciamento social vai continuar a ser uma realidade, é uma realidade da responsabilidade nossa e de responsabilidade da igreja também na preservação da vida, não é? É claro, esperamos que agora, nesse ano de 2021, a sociedade comece, a partir da vacinação e da diminuição dos números e tal, que a sociedade comece a retomar o seu caminho, talvez do normal, de um novo normal. Isso vai começar a acontecer também com as nossas reuniões, com as reuniões, seja de grupo de oração, seja outras reuniões da vida das nossas paróquias, das nossas comunidades, né? Devagar, eu acho que as nossas igrejas voltarão, a partir da vacinação, de novo ao seu normal, ou ao novo normal, mas não é? Onde não precisará mais tanto do distanciamento, nem... mas eu acho que é um caminho que não pode ser atropelado. É um caminho que é preciso ir sendo trilhado a partir das normas emanadas pelos órgãos governamentais e emanadas também pelo setor da saúde. Então, é um caminho que tem que ir sendo trilhado com tranquilidade, e, enquanto isso, né, as paróquias deverão continuar com as celebrações presenciais, mas com o distanciamento, com o devido distanciamento, e também com as celebrações transmitidas e assistindo as pessoas através das mídias sociais. E também, não é? Eu acho que os aconselhamentos são importantes, né? Nós estamos num tempo onde as pessoas, onde os dramas psicológicos, os dramas humanos afloraram mediante a crise, e que a igreja tem que se colocar também na posição da escuta.
A escuta do presbítero, a escuta também de pessoas especializadas, de psicólogos, claro, tudo mantendo o devido distanciamento, mantendo a higienização, máscara e tudo, né? Mas acho que a igreja tem um papel fundamental aí, né? Em ajudar também, onde a fé ela quer ajudar as pessoas a vencerem seus dramas, a vencerem seus medos, a vencerem seus problemas. Então também o aconselhamento, a espiritualidade, não é? Onde as pessoas possam continuar sua vida com esperança, com alegria, viver o presente e olhar o futuro com esperança, com alegria, principalmente com a grande esperança, que é a esperança da fé. Última pergunta. Então, agradecemos nesse primeiro encontro com a imprensa. Contem sempre conosco. Vocês têm um papel fundamental na comunicação do bem, na comunicação da verdade, na comunicação do Evangelho. Então, nos ajudem a comunicarmos com beleza, nos ajudem a comunicar o bem, nos ajudem a comunicarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos terminar rezando um Pai Nosso? Vamos fazer isso então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, tenham um bom final de sexta-feira e um bom final de semana. Para aqueles que desejarem uma conversa mais individual, a gente pede que fiquem na distância dessa cadeira. Então é só formar uma grande fila aqui, em uns minutinhos ele pode ainda atender. Aqui fora nós temos o QR Code, que você pode ter um pouco da bibliografia, de Dom Paulo César. E também temos um pequeno coffee break para aqueles que também o desejarem. Obrigado e um bom dia.